Olá, tudo bem? Bom dia. Que hoje Deus esteja no comando, né, da do nosso vídeo aqui. Que Deus esteja nos guardando, nos capacitando para compreender, né, a palavra dele. Então, hoje vamos ler agora para início, né? Vou começar uma nova fase. Cada livro que eu ler, cada capítulo de cada livro que eu ler, antes de começar o capítulo, vamos ler um capítulo do Salmo, para que a gente possa adiantar esse estudo bíblico nosso. Então vamos, né, nesse quesito aí, para adiantar o nosso estudo. Então, se você não é inscrito, peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal. Esse canal é um canal evangelístico, é um canal de que você possa, né, entender, compreender Deus. Nós fazemos um estudo minucioso da palavra de Deus. Nós estamos fazendo esse estudo totalmente de graça, que você não vai pagar um centavo a mais. Se você quiser ajudar, isso fica ao seu critério. Se Deus, né, colocar no seu coração, eu vou deixar um link aqui abaixo. Nós não cobramos nenhum centavo, né, mas se você quiser ajudar na nossa obra, aí esteja ao seu critério, tá bom? É que muita gente me pergunta: irmã, eu quero ajudar a obra da senhora, como que a gente faz? Então, para que eu recebo muito e-mails, né, muito no WhatsApp também, as pessoas me comunicam. Irmãos, eu não peço nem um centavo. Aqui é totalmente de graça que eu estou fazendo esse trabalho. Mas se vocês quiserem ajudar, né, para que a gente possa comprar equipamentos novos, possa melhorar, né, o nosso local, podemos alugar, né, uma sala, porque o que eu estou fazendo eu sempre faço na sala da minha casa, e eu não tenho um tempo, né, para conversar com os irmãos, para parar para conversar com os irmãos. Eu respondo quando eu tenho uma disponibilidade, porque eu não tenho isso aqui, eu não tenho renda disso aqui. Então eu não tenho, às vezes, eu não posso parar para ficar respondendo muitos, né, e-mails que as pessoas me perguntam no WhatsApp. Eu não tenho esse tempo, né, para ficar. Então, quando eu tenho um tempo, eu respondo de acordo com as minhas possibilidades de tempo, porque eu tenho outro trabalho também, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro. Então, se você deseja, né, fazer uma pergunta sobre a Bíblia, sobre o nosso trabalho, você pode, eu vou deixar o meu número, né, de telefone aqui embaixo, vou deixar o meu e-mail também, para que vocês possam entrar em contato com o WhatsApp ou o e-mail. Eu peço que não liguem para mim, porque dificilmente eu atendo o telefone, porque eu tenho outros trabalhos. Então, eu sou terapeuta, também eu trabalho, eu também tenho um escritório jurídico também, onde eu auxilio também lá. Então, a minha fonte de renda vem desses lugares, não é do trabalho de evangelismo. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não estou aqui para, né, trabalhar para ganhar dinheiro em cima, né, explorar a educação religiosa de ninguém. Eu estou querendo simplesmente fazer com que você conheça Deus, porque muitas das vezes nós não conhecemos Deus, né? Nós fazemos coisas erradas, e a Bíblia nos orienta muito isso. Quando você começa a ler a Bíblia, a entender, a compreender a Bíblia, você conhecer Deus, como que Ele age em nossas vidas. Aí eu tenho certeza que você vai mudar completamente a sua visão, né, de religião, a sua visão de espiritualidade, né, como que Deus age. Eu tenho certeza, nós já temos, né, desde o começo da Bíblia, nós já temos vídeos gravados, capítulo por capítulo, que a gente explica cada detalhe sobre aquele capítulo que está nos indicando.
Hoje nós iremos começar esse novo, né, projeto, que vou incluir dentro da nossa leitura, de capítulo por capítulo, o livro dos Salmos. Então, cada capítulo eu leio também um capítulo dos Salmos, para que a gente possa, né, adiantar nesse estudo, nessa leitura bíblica, porque as pessoas sempre estão me falando, irmãos, faz mais vídeos, mais rápidos, que a senhora está explicando, eu gosto muito de ouvir. Então as pessoas, né, elas sempre me pedem isso. Então eu peço para vocês, compartilha esse vídeo, tá, com seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, todas as redes sociais que você puder, né, de boca a boca, falar para outras pessoas, indicando esse canal. Eu agradeço imensamente e eu tenho certeza que Deus também vai te honrar por este ato que você fizer. Então vamos ler agora no livro de Salmo 1, que nos diz: eu quero explicar, eu quero ler esse salmo, eu quero explicar em detalhes o que Deus está falando conosco através desse salmo. Davi, ele foi um médium. Nesse quesito aqui, ele foi um médium. Davi foi um dos grandes médios que teve na atualidade dele, né? Que a gente pode ver que ele deixou tudo escrito. Então, isso tudo aqui talvez você fale coisa de Davi. Não, não foi coisa de Davi. Foi uma mediunidade que Davi possuiu naquele momento. Ele era um grande médium e ele deixou, né? Deus permitiu, né, que ele deixasse todos esses escritos para nós. Todos os livros da Bíblia foram feitos por mediunidade. Então, não vamos ser ignorantes nesse quesito, porque mediunidade foi o Espírito Santo, né, que interpretou, passou para eles escreverem tudo isso. E nós temos que levar isso muito a sério, tá bom? Então, vamos ver o que Deus falou através, vamos dizer assim, do médium do rei Davi, que nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores, nem se senta entre os zombadores. Eu estou lendo, irmãos, no Salmo 1. Se você quer acompanhar, pega sua Bíblia e vem junto comigo. Então, o que Deus está falando, né, através desse capítulo 1, versículo 1 do livro do Salmo. Olha só como que é interessante, como a gente começa, né, a interpretar e a gente vê como é interessante. Bem-aventurado a pessoa que não anda no caminho dos ímpios. Você que não se ajunta com o pecador, você é abençoado por Deus. Aqui fala que você é bem-aventurado. Olha só, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Então, para você não ficar pedindo o conselho de uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não tem conhecimento da palavra de Deus, uma pessoa totalmente, né, leiga espiritualmente, não deve pedir conselho para ela. A Bíblia fala que você não deve pedir conselho para essas pessoas. Não permanece no caminho deles, dos pecadores. Você não vai junto. Ah, tem uma amiga que vai pro forró. Não vai, porque lá não é lugar de crente. Ah, eu tenho uma amiga que ela frequenta um centro de espírita. Não vai, porque ali não é lugar para você. Ah, eu tenho uma amiga que gosta de sair de noite por barzinho, tomar umas, né? Não vai. Isso serve para homem, para mulher, para jovem, tá bom? Não andar. Porque se você não anda neles, se você não anda junto com eles, porque eles são a mais companhia para você, que é um cristão. E tem muitos que dizem, entre aspas, que é cristão e que andam, né, nesses lugares. Mas você não deve andar, porque você não vai ser próspero. Você não vai ser abençoado por Deus por causa desses seus atos. É bom a gente nem ter uma amizade íntima com pessoas do mundo. Você está entendendo? Pessoas que não agregam a sua fé em Deus.
Então, pessoas que estão distantes de Deus, não é bom você ter amizade com essas pessoas, porque elas vão te influir. Porque se você estiver fraca espiritualmente, elas vão te influir, tá? Para que você venha agir como elas. Então, aí que está o erro, aí que está o pecado. Por isso que Deus proíbe. Isso é uma proibição, tá? É uma proibição de Deus. Porque Deus já está te protegendo de você vir a pecar contra Ele. Então Ele já te avisa. Tem muita gente, os judeus têm 611, né, mandamentos que o ser humano não pode fazer. A Bíblia nos dá muito mais do que 611. Isso aqui é um mandamento. Você não deve andar no caminho dos pecadores. Você não deve ouvir o conselho deles. Aqui já tem 2 para você ter uma noção. No Salmo 1, no versículo 1, você já encontra, né, 2 mandamentos. Você não deve andar no conselho dos ímpios, e você não deve andar no caminho deles, e você não deve sentar com eles. Então, eu não ando no caminho deles, eu não ouço o conselho deles. Mas eu posso sentar com eles numa mesa para tomar uma cervejinha. A Bíblia te proíbe até isso, você sentar com eles numa mesa. É mandamento. Então, só no Salmo 1 tem 3 mandamentos. Olha só, vamos ler de novo. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. O mandamento. Você não vai ouvir o ímpio, o conselho deles. Então, tem um mandamento. Não permanece no caminho dos pecadores. Então, você já tem 2 mandamentos, né? Aqui, você já tem 2 mandamentos. E nem se sente entre os zombadores. Então, aqui você já tem 3 mandamentos. Você está entendendo? 3 mandamentos só no versículo do Salmo 1. Vamos continuar. Mas seu prazer está na lei do Senhor, e medita a sua lei dia e noite. 2 mandamentos, mais 2 mandamentos. Então, já 5 mandamentos. Por quê? Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o que ele está dizendo? Obedece à lei de Deus. Não é isso? E medita na sua lei dia e noite. Obedece e medita. Então, já tem mais 2 mandamentos. Só aqui, nós já temos 5 mandamentos de Deus. E vamos continuar. Pois ele será como uma árvore implantada junto às correntes de água, e qual dará seu fruto na estação própria. Ok, se você obedecer esses 5 mandamentos que ele está dizendo aqui na frente, né, em cima, se você obedecer esses 5 mandamentos, o que você vai ser? Você vai ser como uma árvore, né, juntos a correntes de água, uma árvore frutífera, né, que vai dar o seu fruto na estação própria. Você vai ser uma pessoa próspera, sempre vai ser abençoado. Todas as estações do ano serão benditas para você. Você está entendendo? E cuja folha não murcha, e tudo quanto ele fizer fará prosperar. Então não vai ter uma estação, a estação inverno é a pior estação para mim, o verão vai ser uma estação ruim, porque o meu trabalho ele não é de ficar no sol, meu trabalho é para vender roupa de frio, e nessa estação de verão as minhas roupas de frio não vão vender. Tá entendendo? Eu trabalho só com vendas de roupas de frio. Então, quando eu fizer roupas de frio para vender, não vai vender. Mas aqui a Bíblia fala que para aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, não vai ter estação ruim. Todas as estações do ano vai ser próspera para essa pessoa. Os perversos não são assim, mas são como a palha que o vento leva. A gente vê, né, que muitas estações do ano, tem ano, né, que a estação é mais chuvosa, então para quem planta, né, destrói tudo. Quantas vezes você já ouviu falar que em certos locais, né, a chuva destruiu todas, e às vezes uma fazenda vizinha daquele que foi destruído, não destruiu. Por quê? Porque aquele homem foi pessoa justa diante de Deus.
uma pessoa que tem temor a Deus. Então, ele não foi atingido. Você está entendendo? É por esta razão. Aí, muitas vezes, as pessoas não entendem, né? Não compreendem a palavra de Deus. Está escrito, mas as pessoas não querem, né? Perder o tempo, né? De ler, de compreender. Acha que Deus tem que trazer tudo para ela de mão dada sem ela procurar. A Bíblia fala que nós devemos procurar, entender, conhecer, ter entendimento, conhecimento. E conhecimento, você só adquire conhecimento se você procurar. O próprio Salomão, né, foi um homem muito sábio. Deus usou muito também. Salomão também foi um homem, né? Ele foi um médium também. E através dele, Deus também usou Salomão para trazer para nós, né, muita sabedoria também, muito conhecimento. Tanto que o próprio Salomão fala que nós devemos procurar o conhecimento, nós devemos perseguir o entendimento, nós devemos perseguir como uma, né, ele ainda até fala, né, que nós devemos perseguir. Então é isso que nós temos que fazer, procurar o conhecimento. E o conhecimento, quando eu falo para vocês conhecimento, é de todas essas coisas, do bem e do mal. Porque para você saber, porque muitas das vezes você acha que está fazendo algo, achando no seu achismo que está fazendo algo correto, mas você não está obedecendo a palavra de Deus. Aquilo que você percebe, aquilo que você pensa que é certo, não é o certo, não é o correto de você fazer. E às vezes você está fazendo algo que está desagradando o nosso Deus. Por quê? Por falta de quê? De conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. É assim que Deus age. Aí fala, né? Por isso, os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos íntegros. Claro, né? Um pecador vai estar junto com o ímpio? Vai estar junto com o justo? Claro que não, né? O ímpio vai sempre estar junto com os injustos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus conhece o nosso caminho. Qual caminho que você está seguindo hoje? Você é daquelas pessoas que vivem, né, pedindo conselho de outras pessoas, pessoas que ímpias? A Bíblia fala que nós devemos até ter temor. Às vezes você vai na igreja, pede uma oração lá na igreja, né, no templo lá, e às vezes o próprio pastor que está te abençoando, ele está em pecado. Então, o que ele está orando por você não está tendo validade nenhuma. Não está tendo validade nenhuma. Aí você vai para casa e fala, nossa, eu pedi oração lá na igreja para Deus abençoar, para Deus me curar, mas eu ainda continuo cheio de dores, cheio de isso, cheio daquilo. Porque você acreditou mais no que os homens falam do que em Deus. A própria Bíblia, Jesus, ele nos orientou quando ele nos disse, se nós temos alguma queixa, se nós temos algum pedido, se nós temos que falar com Deus, nós devemos conversar com Deus, dizer para ele, desabafar. E a Bíblia pede também que nós devemos até pedir prova, se não acontecer, ou se vai acontecer. Nós temos que pedir prova que Deus vai nos responder, porque se nós somos íntegros na presença de Deus, nós iremos receber a bênção de Deus. Irmãos, então terminamos esse capítulo 1 do livro de Salmos. Agora vamos ler o capítulo 3, né, do nosso estudo que nós estamos fazendo do livro de 1 Reis. Agora nós iremos entrar no 1 Reis, capítulo 3. Então, continuamos, né, nessa leitura. Que você continue, pegue aí, vira a sua Bíblia para trás, que lá no 1 Reis, né, fica no Velho Testamento. E vamos ler o capítulo 3, que nos diz assim: E Salomão fez uma aliança com Faraó, rei do Egito, e casou com a filha de Faraó, e a trouxe para a cidade de Davi, até que terminasse de construir sua casa, e o templo do Senhor, e a muralha de Jerusalém em volta.
Todavia o povo fazia sacrifícios nos altos, porque não tinha edificado o templo em nome do Senhor até aqueles dias. Então, até na era de Salomão, não existia templos religiosos, né? Eles faziam os seus, se juntavam, né, numa montanha. Eles não tinham, né, aquele templo, eles faziam os sacrifícios nos altos da montanha. Então, aqui Salomão, olha só, e Salomão amava o Senhor, andando nas leis de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incensos. Então aqui a gente observa que existia, né, naquela época, essa queima, né, de incenso, porque eles faziam isso por causa que eles se misturaram, né, o povo de Israel se misturaram com os outros povos, né, onde Deus, por isso que a gente observa, quando Deus falava, né, falou para Moisés que não era para o povo de Israel se misturar com outros povos de outras terras, porque o povo de Israel, a gente sabe que foi um povo escolhido por Deus, que Deus tirou lá do Egito, né, da escravidão. Então esse povo estava todo sendo escravos lá com o faraó. E aqui a gente percebe que Salomão fez uma aliança com o faraó. Então já totalmente aqui Salomão já estava errado, porque não era para ele ter pegado mulher lá dos fariseus, né? Ele foi pegar uma mulher lá do Egito, lá do faraó, do mesmo Egito que escravizou o povo de Israel. Ele foi lá e pegou uma esposa para casar com ele. Então, essas esposas desses homens, que eles pegavam mulheres de outras tribos, de outras nacionalidades, digamos assim, essas mulheres tinham costumes de adorar outros deuses, de queimar incenso, tudo a Baal. E Salomão casou com essa mulher e o povo tinha, né, todo, porque o rei estava casado com uma mulher, e nessa época já existia isso, né? O povo já tinha se corrompido, todo o povo de Israel já tinha se corrompido. Às vezes a gente vê, né, você fala quando teve o holocausto dos judeus, quando teve todas essas, né, grandes matanças, né, que nós vemos hoje, essas grandes guerras, isso tudo tem um porquê bíblico. Isso não é à toa, Deus é ruim, Deus está castigando fulano de tal, Deus está castigando essa nação. Deus está castigando o povo que não obedeceu a ele. O povo que transgrediu, porque a Bíblia, ela é bem exata quando ele diz, né, quando ele tira o povo do Egito, da escravidão, ele dá mandamentos para esse povo obedecer. E esse povo não obedece. Ele passou mandamentos, né, que esse povo teria que se estar junto o tempo todo. Não se espalhar, não pegar deuses, né, não adorar deuses, né, dos povos vizinhos, porque esses deuses eram deuses de Baal. Então Deus ele proibiu, né, que o povo de Israel trouxesse esses deuses para dentro, né, da comunidade israelita. Mas só que alguns não obedeceram. Eu estou dizendo alguns. E esses alguns foram aumentando. E a gente percebe que na época os próprios sacerdotes não exigiam tanto do povo, né? Eles não obrigavam o povo a obedecer a Deus. Talvez até por falta até de conhecimento, né, dos ensinamentos bíblicos. Eles não tinham, né, talvez por causa de preguiça, né, de não querer, né, fazer uma leitura dos mandamentos, dos pergaminhos que estavam escritos, que na época eles não tinham a Bíblia como nós temos em mãos, porque a Bíblia foi reunida, né, todos esses pergaminhos. Louvado seja o nome do Senhor Deus, que nos deu, né, de mão beijada
para nós todos esses pergaminhos que eles escreveram. Estamos aqui. Deus enviou vários médiuns, né, para que eles escrevessem, né, todos para deixar para nós hoje. Então nós louvamos a Deus por essa atitude de Deus, porque se não fosse isso, nós não teríamos o conhecimento que nós temos em relação a Deus. Talvez nós nem conhecíamos Deus, porque é tantos deuses minúsculos que existem, né, por aí, que você vai lá na Índia, você não ouve falar o Deus de Israel. Lá é Deus Shiva, é Deus de barata, é Deus da vaca, é Deus não sei de quê. O único Deus que você não ouve falar é Deus de Israel. Então, irmãos, nós temos que observar todas essas coisas. Como o povo, né, ficou tão distante. E nós temos, louvado seja Deus, quando sempre louvo a Deus por isso, porque nós temos a Bíblia em português, escrita em português, e tem pessoas que não conhecem a Bíblia, que nunca leu a Bíblia, tem Bíblia em casa, por ser dizer que é, né, entre aspas, um cristão, mas não pega a Bíblia para ler, não tem conhecimento do que está escrito na Bíblia, às vezes lê versículo aleatório que não lhe dá um conhecimento mais profundo da palavra, porque quando você pega um versículo aleatório, você fica no ar. É como se você tivesse, né, pegado uma conversa, né, no ar e aquela conversa você fica sem sentido para você, né? É a mesma coisa eu falar para você. Digamos que você está desempregado e precisa de um emprego. Aí eu chego para você e falo: olha, tal firma está precisando de empregado. Só que você não sabe aonde é essa firma, qual bairro que é essa firma, qual cidade que é essa firma, aonde é essa firma, né? Eu digo assim, aleatório. Então tem muita gente que pega esses tipos de versículo da Bíblia, aleatório. É uma boa, né, que eu digo para você. Aí aparece, né, olha, naquela empresa tal está precisando de emprego, de empregado. Naquela empresa tal, digamos assim, na Coca-Cola está precisando de empregados, estão admitindo. Mas eu não disse para você qual cidade, qual bairro, qual país que está admitindo. Eu só disse que na Coca-Cola. Coca-Cola tem milhões. Muita gente faz isso. Pega um versículo aleatório, mas ele não compreende. Parece, aos olhos, brilha, né? De primeira instância, brilha. É como eu falo, você está precisando, você está desempregado, nossa, isso aí é como, né, um prato recheado para quem está desempregado, né? É um prato recheado. Nossa, é uma luz na escuridão. Mas aí a luz apaga, porque de imediato você achou, os seus olhos brilharam, mas aí depois ela apagou, porque aonde que está? Qual cidade? Como que eu faço para chegar lá? Eu estou sem dinheiro. Você está entendendo? É por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Não lê versículo aleatório na Bíblia. Procura todo aquele contexto que está falando, porque você pode se queimar. Tá entendendo? Então vamos continuar aqui. E Salomão amava o Senhor, andando nas leis de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incensos. Então o que a gente observa aqui? Salomão, ele tinha um bom conhecimento a respeito de Deus. Davi foi um homem que transmitiu aos seus filhos a palavra de Deus. É isso que a gente pega nesse versículo. Então Davi foi um homem temente a Deus, que ele transmitiu para os seus filhos, ou para, né, o seu povo, né? Ele transmitia. E o rei foi a Gibeon para sacrificar lá, pois
pois aquele era o alto maior, e Salomão sacrificou naquele altar 1000 holocaustos. 1000 cabeças de animais, né, que Salomão sacrificou. E o Senhor apareceu de noite em sonho a Salomão, em Gibeal, e Deus disse: pede o que queres que te darei. Deus agradou tanto de Salomão, porque ele fez um sacrifício que até então ninguém tinha feito. Um grande sacrifício, né? Ele procurou o monte mais alto, porque esse monte de lá que ele fez, de Gibeon, foi um monte, foi distante, né, do palácio dele, né? Ele foi, que a Bíblia fala, que era, né, um altar maior, e ele foi lá para fazer esse sacrifício. Ele levou todo, olha o grande, né, sacrifício que ele fez, que para reunir 1000 cabeças de animais, esses animais eu acho que estavam incluídos bois, ovelhas, passarinho, né, essas coisas que eles faziam sacrifício. Então era muito. Quando você passa 1000, parece, quando você fala 1000 e não para pensar na quantidade, passa despercebido para você. Mas quando você começa a analisar 1000 cabeças, aí você começa a pensar 10 é muito, 20 é muito, 30 é muito, 100 é muita cabeça, 200, 300, 400, 800 é muito. Agora 1000, você está entendendo? Aí que você vai, né, sacar, vamos dizer assim, né, aquele contexto bíblico. Ah, mas ele era rei, ele podia, mas era 1000 cabeças, mesmo para um rei, tá? Mesmo para um rei. E o Senhor agradou do sacrifício dele. Foi um grande sacrifício que ele fez. Aí o Senhor agrada, fala para ele: Salomão, pede-me o que queres. Nossa, você chegar até a essência de Deus. Salomão conseguiu chegar na essência de Deus. Aí Deus pega e fala para ele: Salomão, pede o que queres, eu te darei. Deus agradou tanto de Salomão que disse isso. Para quem que Deus está dizendo hoje: pede o que queres que eu te faça? Mas para Salomão ele disse: Salomão, pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: mostraste grande bondade para com meu pai Davi, teu servo, porque ele andou diante de ti em verdade, justiça e retidão no coração. E tu continuaste com grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono até este dia. E agora, ó Senhor meu Deus, fizeste teu servo reinar no lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno que não sei como entrar nem sair. E teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo numeroso que não pode ser contado, nem numerado de tão numeroso. Salomão, um jovem, reinar um povo que não podia ser contado de tão numeroso que já era o povo de Israel. Você está entendendo? Olha como que o povo cresceu. Eles eram muito. Deus abençoou tanto esse povo. Tudo por amor a quem? A Abraão. Porque quando a gente, né, lê a história, a gente aprende. Aí ele continua: dá, pois, a teu servo um coração para que possa governar o teu povo, distinguindo entre o bem e o mal, porque quem pode governar este povo tão grande?
E agradou ao Senhor Salomão ter pedido isso. Tá vendo? Salomão não pediu riqueza, que para ele o que ele tinha já estava muito bom. Porque Davi, ele deixou muito bens para Salomão. Salomão não pediu poder, Salomão só foi humilde. Às vezes tem pessoas, né, que têm uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, mas sempre está querendo mais. Não é humilde diante de Deus. E sempre quer mais, né? Não agradece a Deus o que tem. A pessoa sempre quer mais. Tem tudo, Deus já deu tudo para ela, mas ela quer mais. Ah, Senhor, me coloca lá no altar, me coloca lá em cima. Né? Pessoas que não agradecem a Deus o que tem, fica sempre pedindo mais. Mas Salomão não. Salomão, ele pediu, olha, Senhor, me dê sabedoria para governar esse povo, que é muito numeroso. E eu sou apenas um menino. Ele já estava contente com o que ele tinha, que ele já era rei. E o Senhor lhe disse, porque não pediste para ti vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste sabedoria para saber reinar? Eis que faço conforme tuas palavras. Eu te dei um coração sábio e entendido, de tal maneira que antes de ti não houve semelhante, e depois de ti não aparecerá outro semelhante. Nossa, ouvi isso de Deus. Você tem um coração sábio, eu vou te dar um coração sábio. Que ninguém vai passar a perna em você. Que tudo que você fizer vai prosperar. Não houve uma pessoa que tivesse, Salomão, tanto sabedoria quanto você. E nem vai haver nessa vida uma pessoa que tem tanta sabedoria para você. O cara era bonito. O cara era rico. O cara tinha altura, ele era belo. Ele era rei. E ainda o cara mais sábio do mundo, como nunca houve. O cara estava assim, ó, com Deus. Ele tinha tudo. Não precisava de mais nada. Você está entendendo? E Deus fala que não houve semelhante, depois de ti não aparecerá outro. É isso que nós ganhamos de Deus, quando nós andamos na presença dele. Nós temos que ser humildes o tempo todo, porque Deus conhece, Deus sonda nossos corações, Deus sonda nossos pensamentos, nosso olhar, nossa fala, nosso ouvir. E também isto que não pediste, te darei, riqueza e glória, de tal maneira que não existirá semelhante entre os reis durante toda a tua vida. Se andares em meus caminhos, observando minhas leis e meus mandamentos, como Davi teu pai andou, prolongareis teus dias. Além dele dar tudo isso para ele, ele ia ainda prolongar mais os dias de Salomão como rei. E Salomão acordou, que ele teve um sonho, né? Isso foi toda a revelação, tudo isso através de um sonho, que Deus fala, né, conosco através de sonho, quando nós estamos dormindo. E eis que era um sonho, e veio a Jerusalém e ficou diante da arca do Senhor, e ofereceu sacrifícios de ofertas queimadas, sacrifícios pacíficos, e deu um banquete para todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e ficaram em pé diante dele. E uma das mulheres disse: ó meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa. Eu tive um filho morando com ela na mesma casa. No terceiro dia, depois que tive meu filho, esta mulher também teve um filho,
e nós estávamos sozinhas, não havia ninguém estranho conosco em casa, somente nós duas estávamos em casa. E o filho dessa mulher morreu naquela noite, porque ela dormiu sobre ele. E ela se levantou no meio da noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto tua serva estava dormindo, e colocou em seu peito, e seu filho morto colocou em meu seio. Quando me levantei de manhã para amamentar meu filho, vi que estava morto, mas de manhã, quando observei atentamente para ele, então vi que aquele não era o filho que eu dera à luz. Mas a outra mulher dizia: não, meu filho é o vivo, e o teu é o morto. E a primeira dizia: não, teu filho é o morto, e o meu é o vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então, duas mulheres, né? Uma querendo um filho, uma matou o filho dormindo, sem querer, né? E ela foi sábia, foi lá, sábia no sentido de astuta, foi lá e pegou o filho da outra, colocou, né? Trocou os filhos, né? Então o rei disse: uma diz, meu filho está vivo, e o teu está morto. E a outra diz, não, teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada ao rei. E o rei disse, cortem o menino vivo em duas partes, e dai a metade a uma, e a outra metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, exclamou ao rei, enchendo-se de compaixão pelo teu filho, e disse, ó meu senhor, dá a ela a criança viva, mas não a mates. Mas a outra dizia, nem para mim, nem para ti, corta-a. Então o rei respondeu e disse, dai a ela a criança viva, não a mateis, porque ela é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei proferiu e temeu ao rei, porque viu nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Foi uma sabedoria que ele fez. Porque no momento ele poderia, né, ter matado o filho e não daria para ninguém. Porque ele não sabia. Mas ele foi feito. Essa história, irmãos, ela é muito contada no meio, né, da cristandade, né, religiosa. A sabedoria que Salomão, aqui Deus já está passando, né, quando Davi teve o sonho, né, que Deus falou para ele que ia dar muita sabedoria para ele, aqui a gente observa que nesse ato aqui foi uma grande sabedoria que Deus deu para ele, porque não é fácil um jovem, né, ele era jovem, foi a primeira sentença que ele tinha que decidir, porque o rei, ele era tipo um juiz, né? Então ele teve essa sentença, né? Que dá essa sentença, e ele agiu corretamente. Ele não matou a criança e entregou para a mãe verdadeira da criança. Então aqui a gente observa que Deus já estava, né, atuando, né, na vida de Salomão, por causa do que Salomão fez. Então, a obediência a Deus, o que nós refletimos, tiramos, né, de aproveito espiritual dessa história, que quando nós sermos humildes, Deus nos honra. Sermos humildes, sermos obedientes à palavra dele, ele nos honra. E aqui está, né, a verdade. Então, agora depende de nós, né, sermos humildes diante de Deus, pedirmos sabedoria e conhecimento. Temos que pedir sabedoria e conhecimento para que nós possamos, né, compreender Deus, entender Deus, agir como Ele age. Porque quando você entende Deus, compreende Deus, você vai fazer a vontade dEle. Você não vai mais fazer coisas ilícitas, né? Você vai andar no caminho dEle. E o caminho dele é estreito e apertado, que o próprio Jesus disse. O caminho que leva ao Pai é estreito e apertado, porque tem muitos mandamentos, tem muitas regras, né, que você deve obedecer. Não é só, eu não mato, eu não fumo. Tem muita gente que só fala isso, eu não roubo, não mato, eu não fumo, achando que, tá tudo certo. Não. Tem muitos mandamentos
Cada leitura que você lê da Bíblia é um mandamento que Deus está ali te colocando na sua cara. Olha, obedece isso aqui. Eu estou te avisando. Se você não obedecer, você vai cair. E a Bíblia fala que nós não podemos cair nenhum só, né? Nenhum só tio da Bíblia vai ficar impune. Então, terminamos esse capítulo 3 do livro de Reis. Eu peço para você encarecidamente que, se você gostou desse estudo, que você se inscreva no canal, se você compartilha, para que outras pessoas também possam, né? Nós possamos fazer com que muitos cristãos venham conhecer Deus, muitas pessoas, né, venham conhecer Deus. Nós vemos tantas guerras em tantos países e as pessoas totalmente dispersas da palavra de Deus, um culpando o outro e não entendendo que tudo ali naquele meio, quem está no centro ali é Deus, mas ninguém pede a orientação de Deus. Ninguém pede. Cada um quer ser melhor do que o outro, né? E fazendo por si só, nossos braços curtos diante de Deus. É isso sempre que eu falo. O seu braço nunca é maior do que Deus. Ficamos por aqui. Que Deus nos oriente a cada dia mais, né? Sermos obedientes à palavra dele, conhecedor, né? Conhecedor e obedientes à palavra dele, para que nós possamos reinar junto com ele nos nossos próximos, né, milênios que nós iremos passar ainda na frente, porque nós, como Deus mesmo disse, o nosso espírito volta para Deus. E que Deus possa nos receber em seus palácios, na sua cidade real, que sejamos dignos de andar com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.